Prezados amigos e amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros no ideal espírita, que possamos nós, neste momento, acolher em nossos corações a paz amorosa do meigo Rabi da Galileia, nosso irmão maior, Jesus de Nazaré. Existe uma frase dita, não sei quem é o autor, não me lembro neste momento, de que o mundo, no atual momento, nunca mesmo necessitou de evangelho como na atual existência. O mundo tem precisado muito desses evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto bem tem feito a cada um de nós. Acerca dele, diz o Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, que o Evangelho de Jesus é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do nosso mundo. E ele enfatiza: brilhe a vossa luz, brilhemos nós. Mas para que esse Evangelho se edificasse no planeta terreno, este mundo de prova e de expiações, Amélia Rodrigues, Espírito, no livro Primícias do Reino, nos diz que o mergulho de Jesus no fluido grosseiro deste mundo é a história da própria redenção da humanidade, que sai das furnas do seu eu para os altos píncaros da liberdade. Chegava ele neste mundo trazendo lições enviadas pelo Pai como mensageiro divino para enfrentar as maiores dificuldades da implantação do reino de Deus na terra. Em uma época em que os fariseus, com as suas lições, aumentavam sempre o desequilíbrio das multidões, à medida que eles faziam isso, a mensagem ganhava os corações aflitos. E a lição desta noite, sobre os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, está inserida na terceira obra da codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item número 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Falar sobre aflição é lembrar dos ensinamentos do Cristo. É lembrar de um momento em que ele, sempre por onde caminhava, grande multidão lhe acompanhava. Uns para aprender com ele, outros para persegui-lo, outros para curar os males que lhe atormentavam. Mas diz os Espíritos que a voz dele era como uma brisa perfumada que beneficiava a própria natureza. Imaginemos nós. A sua voz beneficiava a própria natureza. Imaginemos aqueles que lhes acompanhavam. Porque eram pessoas aflitas, como nós ainda hoje somos. Eram mães desesperadas, com filhos enfermos, homens e mulheres segregadas, mutilados, doentes do corpo e da alma, e de existência tão difícil. Eram segregados, com transtornos dos mais variados, transtornos mentais,
transtornos emocionais, idosos abandonados, jovens desequilibrados, enfim, era a grande multidão que o acompanhava em busca de algo que lhe fortalecesse, que lhe desse um novo direcionamento nas suas vidas. E foram seguindo os seus passos, e a grande multidão o acompanhava, sedentos de amor, na sua grande maioria, em busca de alguém que lhe confortasse, e ele recebia todos, sem dúvida nenhuma, acolhendo a todos, porque sabia que todos eram seus irmãos, apesar de muitos não perceberem isso, que eram todos filhos de Deus. Amélia Rodrigues diz que ele era uma figura portadora de beleza ímpar, que por onde passava deixava ternura e compaixão, sem que qualquer que fosse o seu padecente, jamais deixou de receber, nenhum deixou de receber a sua misericórdia que ele trazia para todos. Gentileza nunca lhe faltou. Sempre atuando em respeito à lei divina acima de tudo e também respeitando a lei humana, mas também sem solicitar nenhum tipo de recompensa. Jesus de Nazaré era efetivamente naqueles dias a felicidade que todos buscavam, o amor que todos procuravam, o ombro amigo para repousar, para descansar. Era naquelas terras áridas ou secas de Israel que ele aqui chegou. A voz branda que alcançava acústica que ninguém nunca imaginou como ele falava. Sua voz, diz Amélia Rodrigues, era uma sinfonia de bênçãos que ninguém que ouvia não ficasse preso, entre aspas, a ela. Não tinha como não acompanhá-lo, não tinha como não segui-lo. E para o ponto desta noite, a gente tem que lembrar de um momento belíssimo de sua passagem aqui terrena, quando ele resolveu subir ao monte. Diz a espiritualidade amiga, que foi no mês de junho, numa tarde mais ardente do que nos anos anteriores. E ele subiu ao monte, rodeado por picos altaneiros, o sol já quase se pondo, mas a multidão precisava de ouvir algo que lhe fortalecesse. Eram todos necessitados. Mesmo que fosse contra os seus ensinamentos, mesmo que fosse contra o seu testemunho de fé, precisava ouvi-lo, a mensagem da renovação, a carta magna que ele trazia para a humanidade, a carta da libertação, a carta que faria entender o porquê das nossas aflições, o porquê das nossas dificuldades, o que faltava no homem do passado para suprir as suas aflições e o que falta em nós ainda hoje. Diz Mateus que ele subiu a um monte, diz Lucas que ele desceu a um monte, pouco importa se ele subiu ou desceu a um monte, mas revela os Espíritos que o local era como um platô, onde existiam árvores de pequeno porte para transeuntes que por ali passavam, repousavam de suas viagens cansativas.
E ele abriu sua boca, dizendo no primeiro artigo da carta, daquela carta magna: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Mas no meio desta carta, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Imaginemos nós, tantas almas sofredoras, tantas mães desesperadas, como dizíamos no início, tantos jovens desequilibrados, doentes do corpo e da alma, cegos, paralíticos, leprosos, queriam ouvi-lo. Imaginemos nós que momento. Todos choravam, porque a grande maioria ali sofria. A grande maioria vivia em aflição, sim, porque não conheciam ainda Jesus de Nazaré. Não o conheciam. Mas para ele, todos ali presentes eram filhos de Deus. Para ele, todos ali eram seus irmãos. Abraçá-los era o seu fanal. Dar um rumo na vida de cada um era o maior objetivo dele. Bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Como ser consolado? Chegou a dizer: eu sou o pão da vida. Tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Disse-nos ele. Disse-nos também que das ovelhas que o Pai havia lhe confiado, nenhuma se perderia. Os benfeitores espirituais nos dizem, nos informam, nos afirmam que ele é o modelo que nós temos que seguir em busca dessa felicidade, saindo do patamar da aflição. De tanto ensino, passaram, pois, também a difamá-lo, dizendo que ele não era o mensageiro divino, era o mensageiro das trevas. Pensaram até que ele era contra o poderio romano. Pensaram até que ele tinha vindo para reformular conceitos sociais e políticos. Não. A finalidade dele não era esta e não é esta. É de nos unir, de unir aqueles do passado, de há mais de 2000 anos atrás, e nos unir ainda hoje, porque a sua lição ainda continua viva entre nós. A sua lição continua ainda atuante. E aquele que segue os seus passos, não temos dúvida que é um ser feliz. É essa felicidade que nós temos que buscar, para que possamos entender Jesus de Nazaré. Estudá-lo sob a ótica da doutrina espírita é mais fácil entendê-lo, é mais fácil perceber como ele tem sido devotado para com todos nós, ao ponto de dizer que, mesmo saindo daqui, não nos abandonaria, não nos deixaria órfãos de conhecimentos. Dizendo isso, os seus discípulos começaram a imaginar: que ensinamento faltará? Que aula ainda vamos receber para entender? Ora falava por parábolas, ora falava mais claramente, para que pudesse entender, porque disse-nos que, e o evangelista João, no seu capítulo 14, escreveu dizendo que ele ia para o Pai, mas não ia deixar a humanidade órfã de conhecimento acerca de assuntos de ordens espirituais. Não deixou mesmo. Mesmo perseguido, não deixou de ensinar. Partiu. Para muitos, a sua mensagem ali iria morrer.
Para muitos, tudo aquilo que ensinou não ia ter validade mais nenhuma. Porque ele tinha ido embora, tinha voltado para a casa do pai, e disseram, o Sinédrio assim pensou, toda Roma assim pensou, todos os Césares assim pensaram. E essa mensagem não vai vingar. Mas aqueles que ficaram fiéis aos seus ensinamentos não deixaram. Começaram a trabalhar, começaram a dar continuidade àquilo que ele havia ensinado. O amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, mais uma vez repito, e o próximo como a si mesmo, foi os 2 mandamentos que Jesus de Nazaré deixou para a humanidade. Mas o evangelista João escreveu que ele enviaria, que ia para a casa do Pai, ia ter uma conversa com ele e mandar para nós um novo Consolador. E esse Consolador iria ficar eternamente conosco. Iria dizer aquilo que ele não pôde dizer, porque ninguém iria entender. E tirar algumas dúvidas, ou muitas dúvidas, daquilo que ele havia dito e ninguém entendeu. E este planeta abençoado, da qual ele participou de sua construção, recebe no dia 18 de abril de 1857 o Consolador prometido por ele, o Espírito de verdade, segundo o relato do evangelista João. Recebe a mensagem confortadora e, acima de tudo, também esclarecedora. Está no capítulo 6, que é o próximo capítulo, o Cristo Consolador. Quando ele pede para aqueles que são espíritas, que amem-se e se instruam. Mas estamos falando do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Item 26, como está aqui escrito, provas voluntárias, o verdadeiro silício. A gente começa a imaginar silício. Eram equipamentos usados para macerar o corpo físico quando alguém cometesse um erro. Existiam várias modalidades dele. Hoje ainda se usa, em pleno século XXI. Algumas pessoas ainda fazem disso uso. Errei e me arrependi. Usam roupas pesadas, grossas, que às vezes perfura a própria pele, para se ver livre do pecado ou do crime cometido. Mas será que isso resolveu a situação daqueles que porventura cometeram algum erro? Pegar uma corrente de ferro cheio de pontas penetrantes para cingir o próprio corpo, macerar o próprio corpo através do silício. Nós ficamos a imaginar. Se não fosse essa terceira revelação prometida pelo Cristo, hoje a humanidade ainda estava muito na infância dos conhecimentos de ordens espirituais. Estava assim. Porque acham que, dessa forma, fazendo sofrer o corpo físico, eles estão resolvendo os seus problemas de ordens espirituais.
provas voluntárias. Quem já não passou por isso? Quem não já assumiu uma prova voluntária? E a prova maior do voluntariado é o próprio Jesus, que aceitou o convite do Pai para vir aqui, para trazer as suas lições de amor, para que a humanidade procurasse sair do quadro em que se encontrava e que se encontra ainda hoje. Um mérito maior nosso, diz o Espírito, nesta mensagem, um anjo guardião, em Paris, no ano de 1863. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar. Em perseverar na luta, em se não desesperar. Se não é bem sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Eu convido ao trabalho constante. Esse trabalho, ele teve quando aqui esteve para conosco, trabalhando constantemente. Não perdeu tempo. Foram praticamente apenas 3 anos de uma mensagem de renovação, de uma mensagem que fez com que a humanidade pudesse mudar seus pensamentos. Será a pergunta do Espírito que é interessante? Haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimento voluntário? Há mérito sim, há mérito sim. Nesta pandemia, por exemplo, o que temos feito cada um de nós? Apesar do fique em casa, é necessário às vezes sair de casa. Se prevenir contra o mal que existe, se prevenir contra a pandemia. Mas ver o irmão sofrendo na rua e deixá-lo lá, nós estamos sendo o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita que os espíritos esperam de cada um de nós. E respondeu o Espírito, o anjo guardião, dizendo: sim, há grande mérito, quando o sofrimento e as privações objetivam o bem do próximo. Quantos irmãos nossos necessitados da nossa presença aí na rua, dormindo nas calçadas ainda, no frio deste que está fazendo aí fora, e a gente às vezes não percebe isso. Essa é a caridade pelo sacrifício. Foi isso que Jesus fez quando aqui esteve conosco e ainda faz. Mas não macerar o corpo. O verdadeiro silício nosso é ajudar a quem precisa. Quando não há egoísmo nem fanatismo nisso, é de vital importância para todos nós. Não podemos enfraquecer o nosso corpo, macerando, porque nós precisamos dele. Precisamos dessas forças físicas para cumprir a nossa missão, que é de trabalhar aqui na Terra. Torturar, martirizar voluntariamente o nosso corpo é ir contra a lei divina, é ir contra a lei de Deus. É preciso conservá-lo, mantê-lo, enquanto nós aqui estivermos. Desculpe. Precisamos enfrentar essa realidade. Temos que dar testemunho de fé, onde quer que nós estejamos. Numa época de dificuldade que passa a humanidade, nós espíritas não podemos ficar dessa forma, parado, estagnado. Aquele que quiser me acompanhar, disse-nos Jesus, pegue a charrua ou o seu arado e não olhe para trás. Temos que ter a voz como a dele, a voz branda,
Porque ele disse lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados são os brandos e pacíficos. Eu sei que às vezes muita gente, muito de nós até pensamos, às vezes mesmo sendo espírita, pensamos assim, poxa, eu fazer o bem para quê? Num mundo conturbado desse, eu não vou fazer o bem. É preciso fazer o bem. E às vezes dizemos, mas é difícil. Se não foi fácil para ele, imaginemos para nós. E prossegue o Espírito, o anjo guardião. Se suportares o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício, que Deus abençoe. Como é bom fazer o bem. Mais uma vez, repito, sair de casa, levar aconchego a essas criaturas que sofrem tanto. Os deserdados de 2020 anos atrás, o retrato ainda é o mesmo hoje. Só mudou de local e de endereço. Estou no Brasil, sofrendo. E a gente não tem feito isso. Com algumas exceções, claro, né? Deixar os aposentos perfumados, como diz aqui o Espírito na lição, deixar os vossos aposentos perfumados para ir da mansã da infecta levar consolação. Madre Teresa de Calcutá, não podemos esquecer dela, que saía pelas ruas buscando alguém que precisava da sua ajuda. E nós ficamos presos em casa, como se tivéssemos com medo de fazer o bem. E é por essa falta do bem que o mal cresce. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática de boas obras, tendes em tudo isso o vosso silício. E é verdade. Quantos hospitais, nosocômios, precisando de nós, como voluntário. Escolher um dia da semana, já que às vezes dizemos assim, eu me aposentei e vou parar, e parei de trabalhar. O trabalho é uma lei, está lá no livro dos Espíritos, lei do trabalho. O Espírito André Luiz nos diz que ele reajusta as nossas forças espirituais. Já dizem aí num adágio popular que mente vazia é a oficina do diabo. Nós dizemos que é a oficina dos espíritos inferiores. O trabalho, já diz também no pensamento nosso aqui popular, dignifica o homem. E ele nos diz que o Pai trabalha constantemente. E eu não posso parar. E eu também dizia a ele. Esse é o verdadeiro silício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormeceste no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituíste anjos consoladores dos pobres deserdados. Será que temos alguma dúvida ainda sobre isto? Sobre esta mensagem contida no livro Evangelho segundo o Espiritismo? É Jesus falando, através desses espíritos superiores que nos orientam, ele dizendo, ide e fazei, como disse aos discípulos, curai leprosos, dai a visão a quem é cego, levantar os paralíticos, já que não podemos fazer isto devido à nossa condição ainda bastante inferior, mas podemos consolar corações que sofrem tantas amarguras neste mundo. Esse é o nosso verdadeiro silício. Vós, porém, olha aqui a advertência para nós, que vos retirais do mundo para lhes evitar seduções e viver no isolamento, que utilidade tem na terra? Um ermitão, vou ficar dentro de casa.
Já trabalhei muito hoje, dizemos nós. Já dei 8 horas de trabalho cansativo. Mas a grande maioria de nós não trabalhamos no sábado, nem no domingo. É hora de sair de dentro de casa. É hora de sair deste momento, dessa nossa coragem. Sair, criar coragem, que as provações virão. Se quereis o silício, nos diz o Espírito, aplicai as vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Quanto ensinamento essa terceira revelação nos traz. Todas elas enviadas por Jesus, o nosso irmão maior. Esse irmão que nunca se afastou de nós, nem nunca tem se afastado. Façamos como ele nos diz. Aí tens o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Não é à toa que ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. Precisamos entender isto. Precisamos entender que Jesus tem sido efetivamente o nosso melhor amigo. É Ele que nos oferece um momento como esse, de tanta reflexão para nós. É esse mérito que falta em nós, saber sofrer e ver que, quando as provas chegarem, tem uma finalidade específica: exercitar a nossa inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Às vezes eu fico imaginando como viver neste mundo sem esses ensinamentos. Como viver neste mundo sem aplicar esses ensinamentos. Temos que aplicar. Se o evangelho dele é o sol da imortalidade, se nós somos imortais, nada mais justo do que seguir os passos deles. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que deve ser o nosso livro diário de estudo, e que nós possamos praticar pelo menos uma boa parte do que está contido nesses 28 capítulos. E esse capítulo 5, que é o maior dele, nos convida para essa realidade. O estudo consolidará a nossa experiência. Muito obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe. E nunca nos falte um momento como este. Deixo para todos vós o abraço fraterno da nossa Federação Espírita Pernambucana. Que nós possamos continuar sempre assim, unidos, mesmo nesta pandemia, sem ter uma conversa presencial, mas a tecnologia nos ajuda, a estarmos próximos uns aos outros. Mais uma vez, agradeço a todos pela paciência, que Deus nos abençoe e deixe para todos vós votos de muita prosperidade espirituais a todos que fazem o Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade. Muito obrigado.